Há 3 meses eu saí de casa para fotografar. E eu não sabia nada de fotografia. Sem saber configurar ISO, abertura, diafragma, eu não sabia que era nada. Apenas peguei a câmera e fui fotografar. A única coisa que eu sabia também é que não podia usar no automático, não era coisa de profissional. Então eu me desafiei e saí, e eu vou te dar 3 dicas de como você pode melhorar suas fotos. E a última dica é como eu acelerei muito o meu processo de aprendizado com uma câmera em apenas 3 meses. E vocês vão acompanhar o resultado. Gente, para ser sincero, eu achei que fotografia era apenas apertar o botão e pronto, a foto tava pronta. Eu até falava que os fotógrafos que eu vi, eu falei, mano, esse cara ganha muito dinheiro e não faz nada. O cara aperta um botão e pronto, a foto tá pronta, faz alguns cliques ali em 30 minutos, 1 hora, ou dependendo no casamento, o cara encheu o bolso. Mas fotografando eu percebi que não tem nada a ver com isso. Você tem que dominar muitas coisas, você tem que ter o olhar da câmera, você tem que saber configurar a câmera, você tem que conhecer sobre lentes, você tem que saber sobre iluminação, ou seja, você tem que ter muitos domínios, tem que ter o olhar fotográfico, uma bagagem de conhecimento para você conseguir fazer boas fotos. E às vezes isso não é o suficiente. E eu quebrei a cara com isso porque eu fui pra rua fotografar. Essas fotos que vocês estão vendo aí são uma das primeiras fotos que eu tirei. E aí eu te falo, eu sabia fotografar? Eu tinha uma câmera e não sabia. Quando eu peguei essa câmera aqui, é de um colega meu, é uma T5, e ela veio com a lente do kit, né? E eu falei, pô, é uma câmera legal, mas será que não tem como eu melhorar ela? Eu já fui nessa curiosidade. Então eu descobri que a maioria dos fotógrafos compram uma 50mm. Eu pesquisei uma, achei uma bem barata até, achei por R$ 600 usada. Tem um detalhezinho, mas nada que me impede de tirar boas fotos. E aí, quando eu encontrei essa lente, o primeiro contato com ela foi um pouco estranho, porque eu testei dentro de casa, um ambiente um pouco claustrofóbico, e isso me estranhou um pouco. Mas como eu vi muitos vídeos relacionados a ela, como eu vi muitas pessoas usando até câmeras inferiores para fazer fotos com a 50mm e vi bons resultados, eu falei, pô, por que eu não conseguiria? Cara, foi aí que eu me frustrei, porque eu comprei a 50mm e eu tirei fotos horríveis, horríveis. Enquanto eu não saí de casa, eu não consegui melhorar minhas fotos. Beleza, eu tinha um desfoque legal, beleza? Só que era luz estourada, luz dura. E cara, isso pra mim foi bizarro. E o resultado que eu tive com essa câmera aqui na rua, eu tirei foto tremida, eu tirei foto com muita luz no rosto das pessoas, eu tirei foto com aquele motion blur, aquele desfoque ruim passando, eu tirei foto desfocada, eu não sabia o melhor foco da câmera. Enfim, N coisas que aconteceram que eu falei, mano, fotografia não é brincadeira. Isso aqui é uma profissão muito sério. Então foi aí que eu comecei a estudar mais. Eu fiz o curso Gênio da Luz, aprendi mais sobre iluminação, descobri que câmera, tanto para gravar, tanto para tirar foto, exige luz. Porque se não tiver luz, não tem o que enxergar. Então eu descobri que o cinema, tudo é feito por luz. Então a gente tem que dominar o primeiro ponto mais fundamental e importante, que é a luz. Uma das primeiras dicas que eu dou pra você é aprendam sobre iluminação. Iluminação, cara, é o que fez total diferença em eu conseguir boas fotos. E eu não tô falando como um bom fotógrafo, tô falando como um iniciante que conseguiu bons resultados, na minha opinião, e de outros fotógrafos que eu conheço também. Então não compre uma câmera com uma lente dessa, achando que você vai sair fotografando por aí, mil maravilhas, que vai dar tudo certo, que não vai. Por exemplo, eu peguei um casamento, não tinha quase experiência nenhuma, foi depois de eu ter ido à rua, achei que ia conseguir tirar boas fotos, cara, e não façam isso. Eu me arrependo amargamente, eu consegui boas fotos, sim, mas foi por sorte, porque lá na hora do evento lá eu pensei rápido e falei, meu Deus, eu não tô conseguindo focar, o ambiente é muito apertado, e aí eu comecei a usar só o viewfinder. Para quem não sabe, o viewfinder, ele foca mais rápido, então as pessoas estavam, foi um casamento totalmente conturbado, bagunçado, eu vou deixar algumas fotos aí pra vocês verem, não tinha um espaço legal, foi um orçamento muito baixo, foi o primeiro casamento só para ter, mas eu não consegui boas fotos. Depois eu consegui algum ensaio lá no final, com fotos legais, mas na hora da cerimônia, que é o mais importante, eu não garanti boas fotos. Consegui registrar, mas as fotos não ficaram impecáveis. E eu falei, tudo bem, o orçamento foi muito baixo, mas eu deveria ter me esforçado mais, previsto algumas situações. Eu criei todo um roteiro lá, mas não adiantou. Então um dos grandes erros é você achar que domina a câmera, e quando você vai fotografar, você vê esses pequenos errinhos que você poderia ter consertado. Então, cara, aprendam sobre iluminação. Iluminação é tudo. Antes de saber isso, eu não tinha um controle, eu tinha sorte. Se saísse uma foto boa, é porque foi sorte, porque não foi porque eu sabia fotografar. E tem uma grande diferença. A segunda dica pode parecer besta, muitas pessoas talvez já tenham esse olhar, mas cara, tem gente que eu percebi que não tem essa noção. Quando vocês forem fotografar, limpem o fundo da foto, enquadrem bem, aprendam um mínimo igual eu da regra dos terços. Por quê? Porque quando você vai fazer uma foto, você tem que garantir que o fundo não tenha nada chamando mais atenção do que o assunto da sua foto. Nesse exemplo aqui, você vê que
essa imagem aqui, o fundo dela chama muito mais atenção do que o assunto principal, quando na verdade poderia ser assim. Essa aqui foi uma foto que eu tirei e, cara, eu garanti que todos os detalhes que não chamassem tanta atenção quanto a minha modelo. Então, prestem muito atenção, limpem o fundo de vocês, não tentem se garantir na pós-produção, você pode não conseguir um bom resultado com a foto. Enquadrem bem e garantam boas fotos. Utilize um mínimo do básico, que é a regra dos terços. Isso vai garantir para vocês fotos muito melhores, por mais que vocês não saibam muito sobre a câmera ainda. Eu vou deixar aqui na descrição um link com a regra dos terços, algumas imagens que vocês podem usar na pós-produção, tá? Não precisam ser perfeitamente na hora que você fotografar, mas tentam usar essa lógica na foto, tá? Na pós-produção, facilitar o seu trabalho. A terceira dica é algo, cara, que fez total diferença e me destravou de uma maneira. Não se importem com o não. Não se importem com o olhar dos outros, não se importem com o que estão dizendo sobre você. Liguem o total dane-se, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida, porque muitas pessoas estão ali na zona de conforto. Enquanto você continuar na zona de conforto, você é só mais um. Quando você sai, você vai ser criticado, mas quando você fizer dar certo, quando você tiver mostrar progresso, as pessoas vão ver que você é diferente. Então não tenham medo de aprender, vão pra rua, ofereçam fotos. Às vezes vendam fotos, se você conseguir uma foto boa, venda foto. R$20 uma foto, R$15 uma foto. Coloca um preço ali no seu trabalho, ou pede para contribuir com a ajuda que você é um fotógrafo iniciante. Chama uma prima sua, uma irmã sua, para fazer um ensaio, testa ali, ganha tempo. Uma ou duas fotos boas você vai conseguir. Então destrava isso na sua mente. Vá pra rua, vá para lugares bonitos, chame pessoas de sua confiança para fotografar. Não faça só ensaios gratuitos. Aprenda a fotografar com pessoas que estão interessadas no seu trabalho. Quando você aprender um pouco mais, você cobra um valor abaixo, mas não faz de graça. Os 2 primeiros trabalhos no Instagram, eu aconselho a fazer de graça, mas, cara, viu que não tá conseguindo cliente, se reinventa, sei lá. Irmão, tem tanta gente ganhando fotografia aí, tem gente que tem um equipamento muito melhor que eu, mas não faz a quantidade que eu consigo fazer vendendo foto, porque a visão sobre o que eu tenho, o que é fotografia e como ganhar dinheiro com fotografia é totalmente diferente dos outros fotógrafos. Equipamento não te garante dinheiro no bolso, te garante é conhecimento e saber como vender, saber entender pessoas. Então saia da zona de conforto e vá para a rua fotografar. Não fique em casa vendo vídeo, esse vídeo aqui, achando que você já sabe de tudo. Achando que você pegou, viu o vídeo, fechou, conhecimento absorvido. Gente, não existe. Eu fazia isso, fazia muito isso. E eu não aprendi nada. Então, tirem a bunda da cadeira, tirem o medo, chamem um amigo e vá pra rua fotografar. Brinquem, destrava. Se você não fizer por você, ninguém vai. Vamos fazer foto, porque eu também estou iniciando, mas eu aprendi muito mais que pessoas que já fotografam há alguns anos. Não é questão de superioridade, é questão de enxergar que eu já faço um bom trabalho, ou parecido com muitos fotógrafos que já estão há anos, porque talvez negligenciaram a parte do aprendizado e a parte do ir pra rua, use o termo que vocês quiserem, e guerrear, tá bom? Uma última dica, não precisava ser uma dica, mas é uma coisa que todo mundo precisa ouvir. Aprendam sobre ISO, diafragma, foco, sobre as configurações da sua câmera. Aprenda a configurar a sua câmera. Eu fotografei muito no AV, consegui algumas fotos boas, mas se eu tivesse aprendido o manual no primeiro ou no segundo mês, pelo menos o básico, tirando fotos ruins ainda no manual, eu teria fotos muito melhores agora. Porque agora eu não domino o manual, tendo o básico. E com esse básico eu consigo as fotos que eu quero. Se eu quero mais luz, se eu quero menos luz, se eu quero uma abertura menor, se tem mais pessoas na foto, eu fecho o diafragma, eu abro. Enfim, você domina a câmera. Não é a câmera que faz o trabalho por você. Se o ambiente está escuro, eu clareio no ISO. Se o ambiente está claro, eu deixo o ISO 100, eu diminuo, porque eu sei o que eu preciso fazer para conseguir boas fotos, entendeu? Então, domine o básico da câmera, gente. Tem gente que não sabe nem usar o rastreio de foco, tem 3 tipos de foco nessa câmera aqui. Tem fotógrafo que nem sabe para que serve cada um. Tem gente que não sabe nem para que serve essa medição parcial. Eu aprendi isso esses dias. Também não sabia. Tem muita configuração dentro da câmera, muito importante, o fotômetro. Vocês sabem para que serve o fotômetro? Cara, quando eu aprendi a usar um pouco do fotômetro, eu já consegui salvar muitas fotos. Então é o que eu tô falando pra vocês, gente. Pelo amor de Deus. Estudem o básico da foto. Estudem o básico da câmera, tá bom? Equipamento bom não vai te salvar. Tá? Façam o básico. E eu tô falando como se fosse uma pessoa experiente, mas não. É porque eu tô falando que dá pra aprender muito mais rápido do que eu aprendi em 3 meses. Então tá bom?
Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta, deixa a sua sugestão. Talvez eu possa ter sido um pouco arrogante para alguns, mas não é, gente. Eu tô falando que é. Já vi pessoas se desenvolverem mais ainda do que eu, então é totalmente possível. Comenta aqui o que você achou sobre esse vídeo, se você discorda, se você concorda, qual é a sua experiência. Vamos criar uma conversa saudável aqui nos comentários, com o intuito de todos se desenvolverem. Muito obrigado por esse vídeo e tamo junto.